Ok, pessoal. Bom dia a todos. Vamos dar início, então. Nós estamos finalizando o capítulo 4, formulação diferencial. E estamos também finalizando a parte de solução de exemplos ou exercícios. Nós já exemplos de escoamento de coete, plano e circular. Vimos escoamento de Poiseuille, plano e circular. E hoje nós vamos ver escoamentos gravitacionais. E, se der tempo, a gente ainda fala um pouco sobre escoamentos mistos, escoamentos hibridados entre eles. Então, para escoamento gravitacional, nós vamos ver um exemplo de uma rampa inclinada. Nós temos aqui uma rampa inclinada de um ângulo θ. Aqui nós temos um filme de fluido com uma espessura H. Vamos colocar aqui o sistema de eixos, eixo Y, eixo X, e aqui o perfil de velocidade. Bom, nós vamos considerar que o escoamento seja permanente. Escoamento em regime permanente. Vamos considerar fluido newtoniano. Considerar o escoamento incompressível. Escoamento incompressível. Vamos ter aqui a componente associada a x, é a componente u de velocidade. Então, u vai depender de y apenas, porque o escoamento é desenvolvido. E v igual a w igual a zero. Então, isso aqui é a consequência do escoamento ser considerado desenvolvido. Escoamento desenvolvido significa o seguinte: se você tem aqui um reservatório para criar o escoamento, para alimentar a rampa. Então, a gente vai manter o reservatório com um nível constante, ele vai verter sobre a rampa. Então, tem no início um filme mais espesso, o campo gravitacional vai atuar, as partículas vão acelerar, até que a força-peso projetada se equilibra com a tensão viscosa. Observa que aqui nós temos uma dada espessura, e ela vai diminuindo, porque a velocidade está aumentando. E para conservar a massa, à medida que a velocidade aumenta, a área diminui, porque a vazão é o produto da velocidade vezes a área. Então, a partir de um dado momento, essa espessura H, ela não muda mais. E aí nós consideramos que o escoamento é desenvolvido. Bom, então, essas são as hipóteses para resolver o escoamento que compõem aí o modelo físico. Então, no item 2,
Vamos falar do modelo matemático diferencial. Bom, cabe notar também que qualquer partícula de fluido que a gente olhar aqui, ela vai estar submetida a um peso. Na verdade, o peso é na vertical, peso P, e aqui nós temos P seno de θ, que é a projeção na direção X. Bom, então, vamos pegar a componente de Navier-Stokes em X. Nós vamos obter que du dt mais v escalar nada aplicado a u menos 1 sobre ρ dp dx mais gx mais ni d2u dx2 d2u dy2 d2u dz2. O regime sendo permanente, isso aqui é zero. Como u só depende de y, v igual a w igual a zero, então, se a gente escreve isso aqui na sua forma estendida, nós vamos concluir que isso aqui é zero. Já fizemos isso aí em algumas oportunidades. Bom, a pressão que atua ao longo do filme é sempre a pressão atmosférica, que a gente vai considerar constante. Então, a pressão não muda com x. Gx é igual a g seno θ, onde g é a norma do vetor g, d2u dx2 é zero, d2u dy2 é diferente de zero e d2u dz2 é zero. Então, a equação que sobra é ni t2u dy2 igual a menos g seno θ. Ou d2u dy2 menos g seno θ sobre ni. E as condições de contorno é u em y igual a zero, igual a zero. E a outra condição de contorno, nós vamos olhar o que acontece. Ó, a velocidade aumenta até atingir um máximo lá na superfície. Aí nós vamos supor, né, com uma aproximação, que a derivada lá na superfície seja nula, que o u não muda com y mais quando você chega à superfície. Isso é uma aproximação porque, na verdade, tem lá uma tensão entre os dois fluidos. Então, a derivada não é exatamente zero. Mas nós vamos fazer aproximadamente du dy em y igual a h igual a zero. É uma condição de velocidade máxima. Esse, então, é o modelo diferencial, pessoal. Observa que isso aqui é uma constante, g seno θ sobre ni é uma constante. Nós vamos batizar isso de lambda. Vocês lembram bem que o modelo diferencial para o escoamento de Poiseuille plano era d2u
dy2 igual a 1 sobre mi dp dx. Então, no escoamento de Poiseuille, a força motora do movimento é o gradiente de pressão. No escoamento gravitacional, a força motora do movimento é o peso, é o campo gravitacional. Então, essa é a diferença que tem entre os dois. No escoamento de Poiseuille, o fluido se move porque você impõe um gradiente de pressão. Escoamento num conduto, você aumenta a pressão num ponto, a pressão vai caindo, e o fluido, então, se mantém em movimento porque tem uma queda de pressão. Isso é Poiseuille. No caso do gravitacional, quem promove o movimento é o próprio campo gravitacional. É o peso da partícula que vai acelerar a partícula e fluido. Bom, então, esse é o modelo diferencial. Agora nós podemos escrever aqui o modelo contínuo. Vamos integrar. Modelo matemático contínuo. Nesse exercício, a gente não está resolvendo a parte térmica, tá? Então, a integral disso aí, d2 do dy2 igual a menos lambda. Nós vamos integrando uma vez, né? Veja, eu posso escrever isso aqui como ddy de du dy menos lambda. Derivada de du dy igual a menos lambda dy. Multipliquei tudo por dy. Bom, daqui vem a integral do lado esquerdo é du dy. E a integral do lado direito é menos lambda y, mais uma constante a de integração. Integrando de novo, nós vamos ter que u de y igual a menos lambda y2 sobre 2, mais AY mais B. A e B são constantes de integração que vão ser determinadas porque nós temos duas condições de contorno. A condição de contorno na derivada em y igual a h igual a zero. Então, se a gente pega aqui desta equação, nós temos a derivada, e aí nós vamos ter que du dy em y igual a h é igual a menos lambda h mais a, e isso é zero. Portanto, a é lambda h. Lambda h. E temos que u de y igual a zero é igual a b, isso é zero, portanto, b é zero. Observa, u de y igual a zero, dá zero nesse termo, mais b igual a zero, que a velocidade na parede é nula. Então, u de y igual a zero é zero, b é zero. Portanto, a distribuição de velocidade é u de y é igual a menos lambda y2 sobre 2 mais a
mais A, que é lambda H. Eu posso reescrever isso aqui. Lambda H, que multiplica lambda H2, eu vou colocar. Que multiplica, então, lambda H2. Aqui, pessoal, tem y lambda H. A é lambda H. Então, aqui eu compus de forma errônea, vamos voltar. Que a expressão, ó, U de Y é lambda menos lambda y2 sobre 2 mais AY. Vai ficar lambda YH. Agora sim eu posso colocar lambda H2 em evidência. E vai ficar, então, Y sobre H menos Y sobre H ao quadrado. Y sobre H ao quadrado. Então, essa é a distribuição de velocidade. O de Y, lambda H2, Y sobre H, menos Y sobre H ao quadrado. Vamos verificar condições de contorno. Em Y igual a zero, dá zero. É a condição na parede. E se eu derivo essa expressão, du dy, aqui vai ficar 1 sobre H, aqui 1 sobre H, e aqui fica 2H sobre H2. Então, 2H sobre H2. H cancela, fica então 1 sobre H menos 2 sobre H. Então, vamos fazer aqui com mais cuidado. du dy, só para ver se está satisfeita a condição de contorno. Du dy é igual a lambda H2, que multiplica du dy. Então, vai ficar 1 sobre H menos então, vejam, pessoal, que é importante verificar. Tem um erro. É que aqui nós tínhamos lambda H2, lambda Y2 sobre 2. Então, aqui, olha, tem um meio. Um meio de Y sobre H ao quadrado. Um meio. Essa é a importância da gente verificar, tá? Eu descobri que tinha o erro fazendo a verificação das condições de contorno. Então, du dy vai ficar 2y sobre 2h2 em y igual a h. Então, 2 cancela, h com h cancela, fica então 1 sobre h menos 1 sobre h, que é zero. Então, a derivada de y em y igual a h, que é a condição lá na interface, né? Na interface entre o líquido e o ar, que é a condição de derivada nula, condição de velocidade máxima. Então, as duas condições de contorno estão verificadas. E, além disso, se a gente traça o perfil de velocidade, aqui está a rampa,
o filme, y, então deu uma função de segundo grau com inclinação negativa, porque o eixo x está orientado assim, x. Então, e coincidente com x está u de y. Então, u função de y tem concavidade negativa, menos. Está consistente fisicamente porque a aceleração da gravidade vai acelerar o fluido nesse sentido. Tudo bem? Bom, aí então está o perfil, a solução dinâmica, como aplicações. Nós queremos calcular qual é a vazão de fluido, Q igual a integral de V escalar dA, V escalar dA, sobre toda a área transversal. A norma de V dá U de Y, a norma de dA dá dA x, que é igual U de y, nós já temos a expressão, integral de lambda H2, y sobre H, menos 1 meio de y2 sobre H2, vezes o dAx. dAx é um elemento de y vezes uma largura b. dy vezes um b. b é a largura normal ao quadro. Integral em y variando de 0 até h. Então, a vazão fica igual a lambda H2, que multiplica a integral de lambda H2 vezes b. Aqui nós temos y, dy, integral de y dy dá y2 sobre 2, variando de 0 a h. Então, vai ficar H2 sobre 2H menos y3 sobre 3. Dá 1/6 de H3 sobre H2. Então, H com H2 cancela, H2 com H3 cancela. Aqui eu posso multiplicar e dividir por 6. Vai ficar 6 menos 1, que dá 5. Então, dá 5/6 de B lambda H3. B lambda H3. Então, essa expressão para vazão, Q igual 5/6 de B lambda H3. Vamos, pelo menos, verificar a unidade, ver se está dando vazão volumétrica. Então, vamos lembrar quem é o lambda. O lambda no escoamento gravitacional, quem é? Tá aí, ó. É G seno θ sobre Ni. Esse é o lambda. Então, vamos ver a unidade de lambda. Unidade de lambda é a unidade de G seno θ sobre Ni, que é G metro por segundo ao quadrado e Ni é metro quadrado por segundo. Seno θ é adimensional. Aqui cancela,
E aqui cancela, deu? Então, 1 sobre metro segundo. Essa é a unidade de lambda. 1 sobre metro segundo. Então, se eu olho aqui, ó, B tem a unidade de metro, lambda, metro segundo, e H3, metro cúbico. Então, metro com metro cancela, sobra, então, metro cúbico por segundo. Metro cúbico por segundo é a unidade de vazão volumétrica. Então, pelo menos quanto à consistência dimensional, o nosso cálculo da vazão está ok, está correto. Ok, então essa é a primeira aplicação. A segunda, nós gostaríamos de calcular qual é a potência gravitacional para promover essa vazão. Potência gravitacional. Né? Então, cálculo da potência gravitacional para manter a velocidade, o de y, então, pessoal, como é que eu calculo a potência aplicada para manter um dado corpo em movimento? Então, nós temos lá a rampa com ângulo θ, aqui está o filme de fluido. Vamos pegar aqui um dado volume com comprimento L. Aqui é uma espessura H. E normal ao quadro temos uma espessura, uma largura B. Então, qual a força que atua sobre esse bloco de fluido? Vai ser G seno θ vezes a massa, que é igual ρ vezes o volume, é a massa, G seno θ, ou ainda ρ vezes LH vezes B, G seno θ. Então, essa é a força que atua sobre o fluido, promovendo o movimento. Força e a potência gravitacional, é igual a essa força vezes a velocidade média. Vezes a velocidade média. Que é igual a força ρ, L, H vezes B, G seno θ, e vezes a velocidade média. A velocidade média pode ser obtida através da vazão, né? Porque vazão, que pode ser também obtida por velocidade média vezes a área. A área é velocidade média. Então, daqui nós tiramos que velocidade média é igual a vazão sobre a área. A vazão nós tivemos, que é 5/6 de B lambda H3 dividido pela área. Que é a área? Cinco sextos de B lambda H3. A área normal
pela qual passa a vazão. Vai ser Y vezes B. Y não, H. H vezes B. B cancela, H cancela, dá ao quadrado. Então, dá a velocidade média dá 5/6 de lambda H2. Então, aqui vai ficar 5/6 de lambda H2. 5/6 de lambda H2. Ok. Então, resumindo, a potência gravitacional fica igual a ρ L B vezes G vezes lambda H2 5/6. 5/6. Não seria H ao cubo? H ao cubo? Sim, porque já tem um H, né? H ao cubo. Aqui tem um H e aqui H2. Então, tá certinho. Quando ele for checar a unidade de potência, a gente ia ver que estava faltando uma unidade. Então, H3. Certinho, obrigado. Então, vamos conferir. Rho L H ao cubo. Já está lá. B G seno θ. G seno θ. Vezes lambda e vezes 5/6. Então, essa é a potência, pessoal. O que é essa potência? Bom, tem uma força devido ao campo gravitacional. Então, você vai estar convertendo energia cinética, porque a velocidade está constante, mas os efeitos viscosos estão atuando. Nós vamos calcular agora a potência de transformação viscosa. Então, os efeitos viscosos estão continuamente transformando energia cinética em energia térmica. Mas o campo gravitacional vai fornecer energia, converter energia potencial em energia cinética, de tal forma a manter a vazão. Essa, então, é a potência gravitacional, é o quanto de energia potencial por unidade de tempo você está convertendo em energia cinética. À medida que o fluido desce, ele está perdendo energia potencial. Na verdade, está transformando energia potencial em energia cinética. Ora, mas o fluido não acelera, como é que está convertendo energia gravitacional em energia cinética? É porque a energia cinética está simultaneamente sendo convertida em energia térmica. Então, o que está aumentando ao longo do tempo é a temperatura. Então, está aí a potência gravitacional, pessoal. Agora, para a gente demonstrar o que a gente acabou de explicar, nós vamos também calcular qual é a potência de transformação viscosa de energia cinética em energia térmica. Então, potência de transformação viscosa. Isso é igual à integral da função φ, que vai ser uma função de y, nós vamos mostrar, integrada num volume, vezes o elemento de volume. Então, quem é a função φ? Φ é μ que multiplica du, duas vezes. Duas vezes. Du dy
mais du dx. Du dx mais dv dy mais dw dz ao quadrado mais du dy mais dv dx ao quadrado mais du dz mais dw dy dx ao quadrado, dv dz mais dv dz mais du dw dy ao quadrado. Essa é a função φ em coordenadas cartesianas. Du dx é 0, dv dy é 0, 0, du dy é diferente de 0, mas dv dx é 0. Du dz é 0, dw dx, 0 e 0. Então, a função φ, que é uma função de y, é mi du dy ao quadrado, que é igual d dy de quem é u de y, para a gente derivar. Vamos conferir u de y. É lambda H2, que multiplica y sobre h menos 1 meio de y sobre h ao quadrado. E tudo isso aqui ao quadrado. A derivada ao quadrado. Então, vamos fazer a derivada, vai ficar mi, que multiplica lambda h à quarta, lambda 2 h à quarta, a derivada no interior, que é 1 sobre h, menos y sobre h2. E isso ao quadrado. Vamos conferir. Aqui está a expressão de u de y. Vamos voltar e conferir. U de y é lambda h2, y sobre h menos 1 meio de y sobre h ao quadrado. Lambda h2, y sobre h menos 1 meio de y sobre h ao quadrado. E essa derivada está ao quadrado. Está aqui, ó, derivada ao quadrado. Então, vai ficar mi lambda 2h à quarta, 1 sobre h. A derivada de y2 dá 2y, cancela com 1 meio. Fica, então, y sobre h ao quadrado. Tudo isso ao quadrado. Ok. Então, vamos fazer, para integrar, nós vamos escrever aquilo ali, quadrado perfeito, vai ficar mi lambda 2h à quarta, que multiplica 1 sobre h2,
menos 2 vezes y sobre H3 e mais y2 sobre H à quarta. Confere? Aí a expressão está para φ de y. Portanto, a potência viscosa fica igual à integral de mi lambda 2 H quarta, que multiplica 1 sobre H2, menos 2y sobre H3, mais y2 sobre H a quarta, vezes o elemento de volume. Tem o elemento de volume. Tem lá a rampa, o fluido, aqui está um volume de comprimento L, aqui está o eixo Y, a integral está sendo feita em Y. Né? Aqui é a integral de dv. Vamos agora escrever quem é o dv. Então, não tem variação em x e não tem variação em z. Eu vou pegar um elemento dy, aí nós vamos ter que o dv, o elemento de volume, vai ser b vezes L dy. B vezes L dá essa área normal ao quadro, vezes o dy. Então, dá um elemento de volume, que é uma casca. Então, B, L, dy. Então, essa potência fica igual. Observe a integral em y variando de 0 até h. A integral de volume é uma integral tripla. Mas nós já, ao multiplicar aqui por L e por B, nós já integramos em x e em z. Então, falta a integral em y variando de 0 até h. Esse aqui vai ficar igual, então, a mi lambda 2 h a quarta bl, que multiplica dy, a integral de dy é y, vai ficar h sobre h2, menos 2 vezes a integral de y, vai dar y2 sobre 2, h2 sobre h3, e mais h3 sobre 3h4. Fica igual. Bom, então aqui nós vamos ter 1 sobre h, aqui também 1 sobre h, e aqui 1 sobre 3h. Então, esses termos aqui cancela, resulta então em H vai cancelar, vai ficar então mi lambda ao quadrado H3, né, porque vai ficar H4, e aqui tem um H que vai cancelar. H3 BL sobre 3. Sobre 3. Então, essa deu a potência de transformação viscosa. E aí tem algum problema no cálculo de uma das potências ou das duas, porque elas não deram iguais. Né? A potência gravitacional
Aqui tem um detalhe que a gente pode já transformar, porque observe que lá apareceu um lambda ao quadrado, mas G seno θ, vamos ver quem é lambda. Lembrando quem é lambda. Lambda é G seno θ. G seno θ. Então, isso aqui, olha, posso reescrever como sendo igual 5 ρ L B lambda ao quadrado H3 sobre 6. Rho LB lambda ao quadrado, porque G seno θ é lambda. E H3 sobre 6. Então, vamos comparar. Mi lambda ao quadrado H3 BL sobre 3. Então, tem uma diferença. Vamos conferir, porque nós deixamos alguma coisa para trás, tá? Vamos Qual é lá. o termo dividido do lambda, professor, nessa última mudança que o senhor fez? Acho que tinha um Ni. Tem um mi que ficou para trás, né? Vamos buscar primeiro o mi, aí a gente volta na sua observação. Onde é que Não, estava o mi? mas eu acho que ali no lambda, ele tinha um termo que era o Ni. Tá. G seno Isso. θ sobre o Ni. Sobre ni. Tá certinho. Então, vamos lá corrigir. O lambda é G seno θ sobre ni. Então, vamos lá. Aqui. Então, bom, nós temos que ni é mi sobre rho. Mi sobre rho. Então, aqui, olha, para surgir o lambda, eu tenho que multiplicar e dividir por ni. Ni, ni. Então, isso aqui agora, isto é lambda. E observa que ni vezes rho dá mi. E aqui eu tenho rho vezes ni. Então, aparece aqui o mi. O mi. Agora, tem uma diferença ainda entre as duas potências, que aqui nós obtivemos 5/6. Vamos conferir. Rho LB. Não, o rho também ele sai, tá? Porque eu converti na viscosidade. Então, aqui vai ficar 5/6. Tá? Porque aqui, olha, o rho vezes o ni é o que eu escrevi aqui, que é o mi. Então, deu LB lambda ao quadrado H3 mi. LB lambda ao quadrado H3 mi. Tem agora algum erro que nós vamos procurar nesse fator 5/6, ou no 1/3 lá embaixo, tá? Numa das duas expressões para as potências. Vamos verificar onde é que está o problema. Ô, professor, eu acho que está no 5/6. Se o senhor puder subir um pouquinho Isto. a luz. Uhum. Nesse Q, quando o senhor calculou a vazão, nessa segunda linha. Isso. Aqui, né? Isso. Tinha um 2 na primeira parte ali em colchetes, que faltou o senhor levar para a direita. Tem um meio, né? Um meio. Então, eu fiz, sim, é porque aqui, olha, é 3, eu tenho que multiplicar e dividir por 3, tá?
multiplico e divido por 3. Então, vai ficar 3H sobre 6. E aqui vai ficar 1/6 de H. Então, 3 menos 1 dá 2, e 2 por 6 dá 1/3. Certinho? Tá, bem percebido. Então, aqui dá 1/3. Essa é a expressão para vazão. Então, vamos corrigir. Aqui é 1/3. 1/3. E aqui é sobre 3. E aqui é sobre 3. Então, agora nós vemos que as duas potências estão idênticas, tá? Isso é consistente com a física do problema, porque as partículas não estão acelerando mais, mas o campo gravitacional continua atuando. E para onde que está indo a energia cinética que o fluido obtém, o acréscimo de energia cinética, porque o campo gravitacional continua atuando. Está sendo convertido em energia térmica. E para que as partículas nem acelerem nem desacelerem, a conversão tem que ser igual. Conversão de energia potencial em energia cinética é igual à conversão de energia cinética em energia térmica. Tudo bem? Então, essa é a consistência física do fato de que as duas potências são iguais. Potência viscosa, melhor dizendo, a potência de transformação viscosa, de energia cinética em energia térmica, igual à potência de conversão de energia potencial em energia cinética. Tudo bem, pessoal? Está claro isso? Então, esse é um exemplo de um escoamento gravitacional. Esse probleminha, pessoal, isso pode ser encontrado em indústrias, tá? Em processos de secagem de mantas. Por exemplo, em fábrica de pneu, as mantas de borracha têm que ser lavadas e depois têm que ser secadas. Então, uma das fases de secagem é a drenagem pelo efeito gravitacional. E, posteriormente, eles jogam ar quente, que é para terminar de secar. Então, no caso da manta, ela é lavada e ela vem com um filme. Ela vem com um filme de fluido coeso a ela. Ela, então, é disposta com uma dada inclinação e esse filme vai escoar. Só que aí ele não é realimentado. Então, o que acontece? No problema da indústria, este H aqui muda com o tempo. Tá? Aí é um outro tipo de exercício, quando o H está mudando com o tempo. Porque vai drenando e vai diminuindo com o tempo. E o cálculo é quanto tempo a manta tem que ficar parada para que você drene completamente esse filme de líquido. Quanto tempo que gasta para você drenar. Então, a modelagem desse problema é um pouco mais complexa, nós não vamos fazer aqui, porque envolve efeito transiente, e a gente não vai agora desenvolver isso com vocês. Porém, já aconteceu de um aluno nosso, que foi em intercâmbio para a França, foi fazer um estágio na Michelin, e deram para ele esse problema para ser resolvido. Acontece que a gente tinha resolvido, naquela época, com eles, esse mesmo exercício de um escoamento gravitacional. Então, ele teve que desenvolver o modelinho para o regime transiente. Conseguiu resolver? Conseguiu, porque tinha entendido bem o regime permanente. Então, no regime transiente, é uma extensão, tá? Então, quem tiver interesse, disponibilidade, faça a formulação do problema com o H variando com o tempo, tá? E eu vou ajudando vocês a resolver, tá? Tendo tempo e interesse, vocês podem desenvolver que eu ajudo. Mas não vou cobrar de vocês essa parte transiente
no exame. Tá? O que eu vou cobrar está compatível com o que nós vimos aqui em sala, que é o regime permanente de escoamento desenvolvido. Combinado? Ok. Bom, falando então em exame, antes que eu esqueça, só lembrando, o nosso terceiro exame sobre essa matéria vai acontecer na quarta da próxima semana, como a gente já tinha marcado, certo? Ok, pessoal. Então, para a Ô, gente... professor, Sim, perdão, teremos aula dúvida segunda, que nem nos outros exames? sim, podemos fazer às 18h30 ou mais cedo, conforme vocês quiserem. Vocês têm aula... Alguém tem aula até às 18 horas? Se não tiver, pode começar mais cedo. Eu, particularmente, só tenho aula até as 5h30, segunda-feira. Até 5h30. Alguém não pode começar às 5h30? Porque eu começaria às 5h30, a gente termina mais cedo. Eu tenho aula até às 6. Tem aula até às 6. Então, podemos começar às 6, que a gente estava começando às 18h30. A gente começa às 6. Alguém não pode começar às 6? Tranquilo? Então, fica marcado. Na segunda-feira, às 18 horas, a gente faz uma aula de tira dúvida coletiva. Ok? Bom, pessoal, agora para a gente finalizar essa parte desse capítulo, nós vamos resolver com vocês um escoamento misto. O que é um escoamento misto? É quando a gente combina os efeitos físicos dos 3 grupos precedentes. Podemos combinar 2 ou até mesmo 3. Significa o quê? Que nós teríamos um escoamento promovido simultaneamente por movimento da fronteira, por gradiente de pressão e por efeito gravitacional. Aqui nós vamos resolver um caso em que a gente tem o efeito misto do tipo Quasi gravitacional. Ou seja, o escoamento é promovido por um gradiente de pressão e também é promovido ou é influenciado pelo campo gravitacional, que é o caso do bombeamento de fluido através de um conduto, onde o fluido vai ganhar energia potencial. Você vai bombear contra o campo gravitacional. Esse é um caso em que os 2 efeitos atuam simultaneamente. Gradiente de pressão imposto pela bomba. E a ação do campo gravitacional, porque o escoamento vai estar acontecendo de forma ascendente. Então, esse é o exemplo. Então, vamos ver aqui. Escoamento híbrido ou misto do tipo Quasi gravitacional. Então, vamos lá. Primeiro, modelo físico. Vamos trabalhar com um conduto na vertical. Vamos trabalhar com um conduto circular. Então, nós vamos ter uma variação de pressão. Aqui nós vamos ter uma pressão P. Vamos colocar o sistema de eixos. Eixo Z, eixo R e o eixo θ. R, θ, Z.
Então, aqui nós temos uma pressão em Z, uma pressão na posição Z, e uma pressão em Z mais L. Z mais L. Nós vamos fazer as hipóteses de escoamento desenvolvido. Regime permanente. Novamente, fluido newtoniano. Escoamento incompressível. Escoamento incompressível. Por enquanto é isso que eu estou lembrando. Bom, tubo na vertical. Tubo na vertical. Bom, 2. Modelo matemático diferencial. Para o escoamento de pós-L circular, nós já vimos como é que estabelece o modelo quando tinha só o campo de pressão, um gradiente de pressão. Então, o que vai mudar agora é o seguinte, nós vamos ter aqui Ni 1 sobre R ddr de R dvz dr igual menos 1 sobre ρ dp dz e menos G. Por que menos G, pessoal? Porque o Z está apontando para cima. E o vetor G está apontando para baixo. Então, o vetor G terá componentes 0 em R, 0 em θ e menos G em Z. Então, está aqui. Era ρg, mas eu dividi tudo por ρ, ficou, então, menos G. Então, percebam que agora os dois efeitos são atuantes. Então, essa é a diferença de um escoamento gravitacional, onde isso aqui era zero, e de um escoamento de pós-L puro, onde isso aqui era zero. Agora, os dois aparecem simultaneamente. Mas, ambos são constantes, porque o escoamento é desenvolvido, então o dp/dz é uma constante. Só que tem um erro aqui, pessoal, aqui, olha, menos dp/dz, menos g, isso igual a zero, tá? Igual a zero. Esse aqui é o lado direito da equação de Navier-Stokes. Eu não fiz agora as simplificações, porque nós já fizemos anteriormente. O que que muda? É a presença adicional do efeito gravitacional. Só isso. Tá? Então, agora vamos reescrever isso aqui. Vamos dividir tudo por Ni. Vai ficar 1 sobre R ddr de R dvz dr igual 1 sobre ρ vezes Ni, que é 1 sobre Mi dp/dz, e menos G sobre Ni.
mais G sobre N, que eu passei para o segundo membro, foi positivo. Bom, isso tudo são constantes. Eu vou batizar isso aqui também de lambda. Não é o mesmo lambda anterior, tá? Ele agora envolve dois efeitos: bombeamento e efeito gravitacional. E as condições de contorno? Observem que nós temos lá o eixo R, perfil de velocidade será esse, ó. Que vai ser um VZ função de R. Então, eu posso dizer que VZ em R igual a zero é máximo. Então, vamos impor a condição de derivada. dVz dr em R igual a zero é zero. E Vz em R igual a R grande igual a zero. Então, esse é o modelo dinâmico. O modelo térmico você já sabe estabelecer, tá? Façam como exercício, também nesse caso, o modelo diferencial térmico. Tá? Eu já fiz isso com vocês em diversas situações. Agora a parte térmica eu vou deixar para vocês desenvolver como exercício. Façam, tá? Porque eu vou pedir para vocês fazer no exame. Bom, então, item 3, modelo matemático contínuo. Nós vamos fazer o dinâmico e vocês vão fazer o térmico. Então, vamos integrar uma vez. Nós vamos multiplicar por... Aqui, ó, nós vamos multiplicar tudo por R dr. Vamos integrar. Então, nós vamos ter que R dVz dr igual a lambda R2 sobre 2 mais uma constante A de integração. Repetindo. Aqui eu multipliquei tudo por R dr. Então apareceu lambda R dr, cuja integral é lambda R2 sobre 2. No lado esquerdo ficou a derivada de R dVz dr. A integral da derivada é a função. A função que está sendo derivada é R dVz dr. Está aqui. Bom, agora eu vou dividir tudo por R. E nós vamos ter dVz. Eu vou dividir por R e vou multiplicar por dr. Então vai ficar dVz igual lambda R dr sobre 2 mais A sobre R dr. Integro novamente. E nós vamos obter Vz de R igual lambda R2 sobre 4 mais ln ALN de R mais B. Vamos agora determinar A e B. Pela condição de derivada, a derivada em R igual a zero é zero. Então, se eu olho essa expressão aqui, olha, em R igual a zero,
D vezes dr é zero. Então, 0 vezes 0 dá 0. Esse termo dá 0, sobra A. A igual a 0. Então, de D vezes dr em R igual a 0, sai que A é 0. A é 0. Logo, nós vamos ter que VZ de R igual a R grande igual lambda R2 sobre 4 mais A, que é 0, mais B, isso igual a 0. Então, B é menos lambda R2 sobre 4. Menos lambda R2 sobre 4. Assim, o nosso perfil de velocidade é VZ de R igual lambda R2 sobre 4 menos lambda R2 sobre 4. Que é lambda R2 sobre 4, que multiplica R sobre R grande, A ao quadrado, menos 1. Então, está aqui a expressão para a velocidade função de R. Deu um perfil parabólico, cujo sinal da parábola depende do lambda. Depende do sinal de lambda. Quem é lambda? 1 sobre μ TPdz mais G sobre Ni. Mais G sobre Ni. Então, observe que se o gradiente de pressão for negativo, ou seja, a pressão está caindo na direção positiva de Z, então o fluido vai subir. Mas vai depender disto superar isto. Porque se dPdz é negativo, mas essa grandeza se iguala com esta, isso implica que o campo de pressão imposto pela bomba só é o bastante para equilibrar o peso da coluna de fluido. Então, o fluido fica parado. Quando 1 sobre μ dPdz for igual a G sobre Ni, mas sabendo que o dPdz é negativo, então o lambda é 0. Se lambda é 0, Vz é 0. Ou seja, a bomba está trabalhando, mas basta só para equilibrar a coluna de fluido. Porque se a bomba parar de trabalhar, e se você não fechar um registro, deixa aberto, então o fluido escoa passando pela bomba, sob o efeito gravitacional. Entenderam? Agora, se dPdz for superior a G sobre Ni, então o fluido vai escoar para cima. Como ele é negativo, dPdz, então o perfil de velocidade terá concavidade negativa, que aqui está o eixo Z e aqui o perfil de velocidade. Concavidade negativa. É quando o dPdz é negativo. Mas observem que agora a bomba tem que vencer
o campo gravitacional e ainda tem que colocar o fluido em movimento. Então, são dois efeitos simultâneos, por isso o escoamento híbrido. Bombeamento, um efeito mecânico, e campo gravitacional, um efeito gravitacional. Entenderam, pessoal, a ideia, a física atrás disso? Bom, então, agora, nós nos interessamos em calcular, fazer as aplicações. 4. Aplicações. Vocês vão calcular a vazão. Façam, porque não muda nada em relação ao anterior. Só mudou a expressão para a lambda, mas continua sendo uma constante. Então, a vazão vai ser π R4 vezes lambda sobre 8. Demonstrem. Tá? Façam essa demonstração. Tá, agora nós vamos calcular a potência mecânica. Potência, no caso aqui, vai ficar uma coisa combinada, né? Porque eu tenho dois efeitos simultâneos. Tem o efeito mecânico, que é a bomba que está atuando, e o efeito gravitacional. Vamos chamar tudo isso de potência mecânica. Vai ser igual a uma força vezes uma velocidade média. Uma força vezes a velocidade média. E agora vejam, muito cuidado aqui. Eu vou ter aqui um bloco de fluido de comprimento L. Nós vamos calcular a potência para movimentar esse bloco de fluido. Então aqui nós vamos ter a pressão P em Z, P em Z mais L. Mas, além da diferença de pressão, nós teremos também o peso. O peso. E o peso vai ser ρ vezes o volume vezes G. Massa vezes G, mg. Então, essas são as duas forças que promovem o movimento. Por isso é que são elas que são levadas em conta para cálculo da potência. Porque observe que, além dessas duas forças, na parede nós temos também a tensão viscosa, que é multiplicada pela área dá uma força viscosa na parede. Então, a combinação desse gradiente de pressão com esse peso é tal que você promove uma dada vazão no conduto. Então, quem promove o movimento é o gradiente de pressão, PZ, PIZ mais L, e o peso. Tá? Se você tivesse campo gravitacional nulo, a vazão seria maior. Então, o campo gravitacional interfere no movimento. Por isso, ele é levado em conta para o cálculo da potência. Nós vamos ter que essa força vai ser igual, então, a P em Z
menos P em Z mais L, isto vezes a área para te dar a força, vezes a área transversal, tá? E vezes a velocidade média. Velocidade média. E menos, porque P e Z menos P e Z menos P e Z mais L vai resultar numa força positiva. Porque para o fluido se mover para cima, P e Z tem que ser maior que P e Z mais L. Mas o peso é negativo. Vai ficar ρ vezes o volume. O volume é A vezes L. A vezes L vezes G e vezes a velocidade média. Velocidade média. Então, esta é a potência mecânica. Vamos simplificar isso aí. Então, nós vamos ter que essa potência, isso fica igual a... Isso aqui nós vamos chamar de ΔP. ΔP. Vai ficar ΔP e A vezes V médio é a vazão. Também aqui eu tenho a vazão. Então, vai ficar ΔP vezes a vazão menos ρL G vezes Q. OLG vezes Q. Então, isso é a potência mecânica. Agora, vamos olhar quem é. Eu queria expressar, aqui já está pronto, tá? É uma forma de calcular a vazão, mas eu queria expressar também a vazão função do lambda. Então, vamos ver quem é lambda. Lambda é 1 sobre μ dp dz mais g sobre μ, que é igual a menos 1 sobre μ delta P sobre L. Observe que eu escrevi a derivada como sendo uma variação de comprimento por uma variação de pressão por uma variação de L. Uma variação de Z. Isso é verdadeiro porque se o escoamento é desenvolvido, então a distribuição de pressão com Z é linear. Então a derivada pode ser dada também por uma diferença finita sobre uma diferença finita. E o menos, por que apareceu? Porque dPdZ é P em Z mais L menos P em Z sobre L. E o ΔP é P de Z menos P de Z mais L. Então tem um menos aí, ó. Quem é ΔP aqui, ó. Aí a derivada é o contrário. Por isso que aparece aqui o menos. E mais G sobre μ. G sobre μ. Logo, nós podemos expressar aqui quem é ΔP. ΔP é igual a μL vai ficar lambda menos G sobre μ, lambda menos G sobre μ,
Aqui tem um menos, então aqui vai ficar menos lambda mais tudo isso vezes μL. μL. Esse é o ΔP. Portanto, nós vamos ter que a potência mecânica, fica igual a ΔP vezes Q. ΔP vezes Q. ΔP vai ficar, então, ΔP menos lambda mais G sobre Ni μL vezes Q. E Q é πr4 lambda sobre 8. Sobre 8. Mais menos Rho L G vezes Q. E R a quarta lambda sobre 8. Ok. Agora aqui, pessoal, nós observamos, olha. Mi sobre Ni, lembra que Ni é Mi sobre Rho. Portanto, Mi sobre Ni é igual a Rho. Então, aqui nós vamos ter ρGL πr a quarta lambda sobre 8. Observe aqui, esse termo aqui cancela com este. Esse aqui vai ficar igual a menos lambda μL pi R lambda ao quadrado. Aqui tem lambda com lambda. Vai dar lambda ao quadrado. Lambda ao quadrado, μL, pi R a quarta lambda sobre 8. Pi R a quarta sobre 8. Bom, lembra que tinha um sinal na vazão, né? A vazão era menos isto. Esse menos com esse menos vai cancelar. De qualquer forma, potência, nós temos que pegar o resultado em módulo. Né? Então, esse menos aqui já iria cancelar com o menos da vazão, que eu não coloquei aqui. Mas você pode expressar a potência mecânica como sendo algo simplesmente positivo. Lambda ao quadrado, μL pi R a quarta sobre 8. Tá? Vocês vão, ao calcular a vazão, aqui, olha, ao demonstrar, vocês vão ver que aparece um menos aqui, tá? Que nós dissemos, a vazão é um escalar, eu não preciso guardar esse menos. Posso pegar um valor positivo. Mas se eu levo o menos, que não prejudica o valor da vazão em si, então aqui apareceria um menos desse πr a quarta lambda sobre 8, que vai dar, então, positivo.
O que equivale a dizer o seguinte, olha, a vazão é um dado valor em watts. Tá? Não faz sentido eu fornecer um valor de potência negativo para a bomba. É como se a bomba estivesse fornecendo energia. Na verdade, ela vai captar energia e não receber. E não fornecer energia. Então, aqui está a potência mecânica. Bom, agora, nós queremos demonstrar quem é a potência viscosa. É igual a integral sobre um volume de φ função de R vezes o elemento de volume. E a função φ de R vai ser μ epsilon RZ ao quadrado. Isso aqui você já tem condição de demonstrar, que é μ dVz dr ao quadrado. Que é μ que multiplica lambda R2 sobre 4, que multiplica 2R sobre R2, tudo isso ao quadrado. Esse aqui cancela, aqui fica 2. Portanto, φ de R, estou fazendo rapidinho, pessoal, porque nós já fizemos isso várias vezes, tá? μ, lambda 2, R2 sobre 2. Sobre 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. Sobre 4. Aqui, ó. 2 ao quadrado. Ok. Então, vamos ter que a potência viscosa é a integral de μ lambda ao quadrado sobre 4 R2 vezes o elemento de volume. Quem é o elemento de volume? Que tal? O elemento de volume vai ser esse anel vezes o comprimento L. Esse anel é 2πr de R, a área dele. Então, vezes o comprimento L nos dá 2πr dr vezes L. Então, isso fica igual a μ L lambda ao quadrado sobre 4. 4 aqui com 2 cancela, fica 2. R ao cubo, integrado, variando de 0 até R. R ao cubo vai dar, então, deixa eu deslocar isso aqui. L mi lambda ao quadrado sobre 2 vezes π, e a integral de R ao cubo, que dá R3 sobre 3. R3, R a quarta sobre 4. Aqui, olha. R ao quadrado com R, dá R ao cubo. A integral dá R a quarta sobre 4. Que é igual, então, nós temos que a potência viscosa igual a μL lambda ao quadrado πr a quarta sobre 8. Vamos conferir. Lambda ao quadrado, μL lambda ao quadrado, πr a quarta sobre 8.
Então, observe que, novamente, as duas potências são iguais, porque você está bombeando, você está fornecendo uma potência para o fluido, mas ele se mantém com a velocidade constante, não acelera. Então, toda a potência fornecida vai ser consumida para a transformação em energia térmica. Ok, pessoal? Bom, tem alguma dúvida? Tranquilo? Bom, então, por hoje é isso que a gente vai apresentar para vocês, que a gente teria que apresentar. Amanhã nós temos matéria nova, a gente vai começar já com o capítulo 5. E na segunda a gente tem aula de tira dúvidas, na quarta-feira nosso terceiro exame. Tinha alguém que queria falar comigo logo após a aula. Eu vou, dentro de 5 minutos, eu vou descer, depois que eu disponibilizar o material, e aí eu abro a sala de novo lá embaixo para a gente conversar. Ok, pessoal? Enquanto isso, quem estiver fazendo os exercícios, aconselho que façam, tirem dúvida antes de segunda-feira, porque se vocês chegar na segunda-feira já tendo trabalhado, vocês vão ter mais dúvidas. E isso é bom, porque a gente vai poder discutir mais. Se deixar para começar na segunda-feira, não dá para ter dúvida e não tem muito sentido a nossa aula de tira dúvida. Combinado? Então, por hoje é isso, pessoal. Até mais, um bom almoço para vocês.